Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Skill Mentor. Eu sou o Thiago Midlage. Eu sou o Diego. E você está no nosso podcast da Skill Mentor, a plataforma de cursos e mentorias que leva você a se tornar um profissional de alto padrão. E hoje, nossa convidada, Diegão, hoje nós estamos aqui com muita honra recebendo a doutora Júlia Sader. O nosso tema de hoje, Thiago, vai ser o seguinte, destino Estados Unidos. Como construir um currículo médico de excelência para a carreira internacional. A Júlia é médica, como eu falei, ela fez faculdade de medicina na Faculdade de Santo Amaro, está fazendo agora o doutorado dela pela Unesp. Ela é head do setor de pesquisa em cirurgia ortopédica do MBA Research Group e ela é candidata à revalidação do diploma lá nos Estados Unidos. E, além de tudo isso, né, tenho que puxar um pouco aqui a sardinha, ela foi minha aluna. Então, não fala que você está ficando velho, não, Diego. Um muito pouquinho. mal, mas vamos passar essa parte. Né? De leve, mas eu falo com muito orgulho porque foi e é, né, porque nunca vai deixar de ser, uma das melhores alunas que eu tive, né, eu falo isso para ela já há muito tempo, e estou muito feliz, Júlia, de você estar aqui hoje. Legal. Vai ser um prazer poder bater esse papo contigo, te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigado, Júlia, pela presença, obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente aqui, tem muita coisa para a gente conversar, vai ser bem legal. Obrigado mesmo pela participação. Obrigada pelo convite. Boa. Ju, vamos começar o seguinte, tem muita informação aqui na tua apresentação, no título, né, do nosso podcast de hoje. Então, conta pra gente um pouquinho aí, resume a tua vida, a tua carreira, escolhe os pontos que você achar mais pertinente, mas se apresenta pra gente e conta aí a sua jornada. Beleza. Como vocês já me apresentaram, eu fiz faculdade de medicina na Santo Amaro. Eu optei por seguir a carreira fora em 2023, foi quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio médico lá nos Estados Unidos. Eu passei 5 semanas no Lenox Hill Hospital, no departamento de neurocirurgia, era a especialidade que eu queria na época, agora eu tô na ortopedia. Você já tinha terminado a faculdade? Não, estava no quinto ano. Estava no quinto ano. No final do quinto ano. Quinto ano. E aí eu fiz esse estágio justamente para eu conseguir bater a tecla na minha decisão. Então... Deixa eu interromper, eu sei que é chato, mas que é bem interessante. Por que você decidiu fazer no quinto ano, você decidiu fazer um estágio fora? Só porque eu quero ligar algumas coisas depois, tá, Júlia? Desculpa interromper você. Eu comecei a prestar o estágio fora no final do ciclo clínico, porque eu achei que eu teria mais maturidade para conseguir estar discutindo os casos com os médicos lá, até porque se eu optasse por seguir aquilo, né, seguir esse caminho de carreira internacional, eu gostaria de, ao final desse estágio, conseguir as cartas de recomendação. Para eu conseguir me destacar nesse estágio, conseguir criar um networking ali de qualidade com aqueles médicos, com aquela equipe. A melhor época para fazer isso é durante o internato. Então... Você já tinha a intenção de morar fora ou você foi fazer uma experiência só puramente acadêmica ou falar, vou ficar um tempo fora para ver como é que é, ou você tinha intenção de querer morar fora depois? No final do colégio, eu fiz um intercâmbio fora, eu fiquei 1 mês na Califórnia, prestando o exame da Oxford, e ali eu falei, não, eu acho que eu quero morar fora por conta da questão de estrutura da universidade, a mentalidade deles de excelência, sempre excelência buscando mais. É coisa que aqui eu acho que ainda é um tabu, né? Então, não questão curricular lá, eles levam isso muito como não é um número no seu currículo, mas é você desenvolvendo suas habilidades profissionais, enfim, técnicas, e levar um cuidado maior, né, para o paciente. Então, eu sempre tive essa ideia de morar fora. Mas é muito diferente você ter experiência num curso de inglês lá, numa universidade, você ter experiência dentro do hospital. Contando que o sistema de saúde de lá dos Estados Unidos não é igual ao nosso. A gente tem um sistema público, a gente tem o SUS, lá é só particular, lá tem todas as questões, todo sistema de saúde tem seus lados positivos e negativos. Então eu acho que para eu conseguir decidir isso, falar, não, 100% quero ir para fora, quero seguir minha carreira médica fora, eu precisava dessa experiência. Então foi por isso que eu optei por fazer o estágio. Legal. Conta agora a história. Continua. Vai interrompendo. Eu já fiz comunicação, mas eu já fiz tudo ao contrário. Interrompe a conversa dela. Certo. Mas eu quero importante a gente entender isso, porque às vezes a gente faz... Você colocou uma coisa é intercâmbio fora para um curso de inglês. Isso. Tem que diferenciar. Exato. E outra coisa é você, da faculdade, você fazer uma experiência. E outra coisa é você ir lá querendo ficar lá. São 3 coisas totalmente diferentes. Né? Sim. E é um processo muito difícil. É um processo que são 3 provas para você revalidar. Lá não é só a questão da prova. Para você passar na residência, tem toda a análise curricular, análise da nota das provas e tem a entrevista. Então, você tem que construir muito bem a sua trajetória. Se você não quiser aquilo 100%, você não vai dar 100% de você no processo. E aquilo vai ser maçante. Você tem que curtir o processo, que é um processo longo. Então, não é um pulo, não decidi hoje, vou para lá
amanhã. Então, eu quis tomar essa decisão, ter 100% de certeza para eu realmente conseguir construir ali uma trajetória com maior qualidade, que eu curtisse o processo, não enlouquecesse no meio do caminho. Então conta pra gente, você foi pra lá nesse período, no ciclo No clínico, internato, e depois aí conta pra gente. voltou. Aí eu voltei, decidida que eu não queria neurocirurgia. Aí foi também. Foi bom pra isso, né? Pra já cortar o que você não queria. Foi ótimo. Inclusive, no período que eu voltei, eu tive o estágio de cirurgia geral que eu tive que fazer a reposição, porque eu estava lá e eu perdi o estágio com o mono, com o Dr. Diego. Tudo bem. Desculpa. Não tem problema. Não, cara, Pode chamar. tranquilo. Todo mundo me chama assim. No CRM, os caras me chamam de mono. Não vai Bem, então, chamar assim. Juro por Deus. Chega no CRM, mas cadê o mono? Muito boa. Sou muito eu. boa. Bom, enfim. E aí eu. Pode novamente você, ó. Eu sou o mono, gente. Vai lá. Que aí eu faço. Aí eu voltei, foi até ótimo, porque quando eu fiz a minha reposição foi no período de férias. E eles estavam com menos residentes lá. Então eu fui quase uma R0 Situação ali crítica, viu? Situação crítica. Então foi ótimo, peguei muita mão. E aí que eu fiquei na dúvida, porque eu tive experiência dentro da ortopedia e da cirurgia geral. Então foi ali uma decisão muito difícil, eu acabei optando pela ortopedia. Mas o estágio foi bom para isso, optar por seguir a carreira fora e também descartar a neurocirurgia. Então, aí eu comecei a pesquisar mais sobre o processo e comecei a fazer uma mentoria. Eu acho que quando você tem alguém te guiando durante todo o processo, você faz as coisas com mais estratégia. Escutou? Não precisa voltar, não. Só preste atenção no que ela falou, tá? Porque eu vejo pessoas que optam, tomam uma decisão, pesquisam suas coisas online, tudo bem, a gente tem acesso à informação hoje em dia. Mas se você não conversa com as pessoas que já passaram por isso, não conversa com alguém que já tem experiência, que já teve várias histórias de sucesso construídas anteriormente, tem muita chance de dar errado. Então, eu preferi ir para a mentoria para ter certeza, né, ali do processo, que já é um processo incerto, né, o processo para residência médica nos Estados Unidos. Então, comecei a mentoria ali no ano de 2024. E tem vários pontos, né, dentro da revalidação médica, como eu já mencionei aqui, lá dos Estados Unidos. Então, a questão das provas. Eu sabia que eu precisava começar a estudar para a primeira, que é o Step 1. São matérias de ciclo básico, então é um pouco... Histologia. Bioquímica, histologia, bioestatística, tudo muito a fundo. Então, eles dão um caso clínico e a pergunta é qual, baseado nesse paciente, sabendo o diagnóstico dele, qual a enzima responsável. Então, assim, é um outro mundo de prova. Mundo. Então, pesquisei mais sobre as provas, para saber se eu também estava disposta a isso. E pesquisei também sobre como construir o meu currículo estratégico, porque lá tudo tem que fazer sentido. Então, eles fazem a entrevista e falam, por que você fez um estágio? Eles olham isso. Por que você fez um estágio em neurocirurgia e você quer ortopedia agora? Por que você fez parte da liga acadêmica X e você não fez pesquisa, não produziu dentro daquela liga? Porque eu acho que a gente, quando entra na faculdade de medicina, quer fazer tudo, acha que tem que fazer volume. E não, as coisas têm que fazer sentido. Não adianta você entrar na faculdade, no primeiro semestre, entrar na liga de ortopedia, cardiologia, medicina do esporte, e nada fazer sentido você não produzir, não ser um tempo de qualidade. Você vai estar ocupando seu tempo. E, enfim, então a mentoria me ajudou muito nisso e eu defini aí o trajeto. Aí desde então eu tenho feito pesquisa, faz 3 anos que eu tô dentro do grupo de pesquisa, há 1 ano eu assumi como head, né, chefe do departamento de cirurgia ortopédica do MB Research Group. Faz 6 meses que eu também assumi a parte de coordenação do setor de estágios desse grupo, então a gente ajuda, faz mentoria para os alunos conseguirem estágios médicos internacionais. Então, é isso, estou construindo minha carreira e isso tem me ajudado muito também a fazer contato, networking de qualidade com os médicos de lá. Ô, Júlia, e a mentoria, ela é voltada para o processo de revalidar, é isso? Não, Então, estágio explica melhor. médico internacional. A mentoria é para organizar e disseminar a questão, então, dos estágios. Dos estágios, porque Legal. mesmo quem não quer, a gente está percebendo essa procura dos estudantes daqui, tentar diferenciar, né, questão curricular, enfim. E estágio médico internacional é uma experiência muito completa, porque você volta com muitos contatos, então você consegue mais experiência em pesquisa também. Aqui, pelo menos nos hospitais que eu tive contato durante a faculdade de medicina, a gente não tinha muito disso de clinical trial, aqui não tem muito disso. Tem. Então, quando você está exposto, ali dentro de um ambiente que a pesquisa é muito já tá enraizada. Cultural, né? Exatamente. Então, aquilo é uma experiência completa, realmente. Networking, questão de oportunidade para congresso, pesquisa, enfim. Então, muitos estudantes aqui têm procurado isso, mesmo sem ter a vontade de revalidar fora. Então, é isso que a gente faz. Ajuda a conseguir prestar os estágios lá fora. E não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Quanto tempo você ficou fora? 5 semanas. 5 semanas. E nessas 5 semanas trabalhou como pesquisa clínica ou foi
como parte acadêmica ou, enfim, hospitalar? Foi estágio clínico. Então, a gente tem 3 tipos de estágios médicos internacionais. Tem um que a gente faz como se fosse equivalente do nosso internato, que a gente chama de clerkship. Então, você só pode fazer durante o 6º ano da faculdade daqui do Brasil. Porque lá é diferente, lá eles têm 4 anos de college e 4 anos de faculdade de medicina. Então, lá eles só aceitam a gente no último ano da faculdade para fazer isso. Aí tem esse estágio, tem o observership, que é o que eu fiz. Então, você vai para lá para ficar como se fosse um shadowing, a sombra de um médico. Então, você acompanha ele na rotina dele, semanalmente, enfim, o período que ele te aceitou. E tem o estágio de pesquisa. O meu foi o observacional. Então, eu acompanhava ambulatório, acompanhava as cirurgias dele, acompanhava as reuniões de pesquisa. Ele fazia toda quinta-feira as reuniões dos clinical trials e toda terça-feira tinham as reuniões clínicas também acadêmicas. Então, era isso. Em neurocirurgia nessa época. Neurocirurgia. Aí você voltou, a decisão foi de não fazer neurocirurgia, né? Exatamente. E também foi a de morar fora, obviamente, de ir pra lá. E também trabalhar em pesquisa? Sim, eu acabei me apaixonando pela pesquisa. Eu acho que aqui, quando eu comecei aqui no Brasil, que eu entrei na minha iniciação científica durante a faculdade, eu tinha a mentalidade que eu precisava daquilo para conseguir passar na residência. Então, era só uma questão curricular de número. Só que, se a gente faz isso com essa mentalidade, você não vai querer se aprofundar na pesquisa. Você vai fazer um trabalho só por fazer. Só para ficar turbinando, né, currículo. Você não vai publicar numa revista de qualidade, que nem a da minha iniciação científica. Acabei não publicando numa revista, realmente, ela é indexada, mas não tem um número de qualidade muito alto. Então, quando você se aprofunda mais na pesquisa, você percebe que é a base da medicina. Então, não tem como não gostar. A gente trabalha com isso. Para você conseguir... quando começaram com as cirurgias endoscópicas, tiveram ensaios clínicos randomizados que compararam a cirurgia aberta com a cirurgia endoscópica. Então, é a base da medicina a pesquisa. Então, eu acabei me apaixonando por isso no processo. E o que me abriu as portas, me abriu os olhos para isso, foi realmente esse estágio. Eu vi a diferença que esses trials, eu fiquei no departamento oncológico, né, da neurocirurgia, então o quanto esses trials faziam diferença, né, na vida daqueles pacientes. Tinha uma resposta muito boa. Júlia, aqui na Esquimenta a gente fala muito a respeito da questão do currículo, óbvio, mais voltado para a questão, né, dos concursos e para formação, né, da carreira pessoal. E a realidade que a gente vê é a seguinte, né? O acadêmico no Brasil, ele não tem essa preocupação, ele não tem essa cultura, ele vai se preocupar com isso lá no 6º ano, no último ano, por conta da prova, só por isso também, porque sabe que hoje existem, né, os checklists de currículo na 2ª, 3ª fase, seja lá qual for o concurso, e ele precisa dar aquela turbinada para pontuar. Qual é a sua opinião a respeito disso? E o que você poderia deixar, né, para os nossos ouvintes? A maioria são pessoas que estão exatamente nessa fase, segunda metade da faculdade para frente, ou que terminaram agora ali uns 2 anos. Esse é o pessoal que está com a gente. O que você acha? Qual dica que você dá? Você acha isso bom, ruim? Como que isso pode ser prejudicial? O que você acha a respeito? Eu acho que isso é um pensamento que eu tinha, mas é um pensamento muito imaturo. Quando você pensa um currículo como um checklist, não faz o menor sentido. O currículo é uma construção de todas as suas, como eu posso dizer, todas as suas qualidades, como profissional, aquilo que você vai levar para o seu paciente, vem de tudo que você construiu. Então, não é só as aulas da faculdade. Você tem que ter tido experiência em pesquisa, quem é visto nunca é esquecido. E se eu levo para o meu grupo de pesquisa, eu falo para os alunos, gente, façam as pesquisas de vocês, façam os trabalhos de vocês com qualidade, vamos prestar apresentação oral, não é só publicação. Os médicos do congresso vão estar vendo vocês vão ser vistos. Meu objetivo pessoal, eu quero que no futuro, os pacientes, mesmo quem não é da área, que não tem familiar médico, falem, eu quero operar com ela. Então, isso é uma coisa que eu levo para mim, e se eu não trabalhar o meu currículo hoje em dia, não trabalhar todos os pilares do currículo, não é só questão de, fiz uma liga, ponto, fiz isso, ponto. Não. Quero trabalhar isso para ter um crescimento profissional meu, ter crescimento, aumentar os meus conhecimentos, o meu aprofundamento ali na área que eu escolhi. Então, eu acho que é um pensamento muito imaturo, e se você não curtir o processo, não fizer as coisas com sentido, vai enlouquecer, né? E também não vai conseguir ter aprovação na residência. E na sua opinião, quais são os caminhos assim que quem está acompanhando a gente pode tentar seguir para construir um currículo legal, voltado, né, como você bem colocou aí, para a prática, para você ter realmente transformar o currículo num fator que vai te dar qualidade de atendimento, qualidade na sua atuação como médico. Exato. O que você acha? Não um currículo não um currículo só para você lá dizer o que faz mais sentido dentro do currículo? Eu acho que dentro do currículo, a top 1 é pesquisa científica. Então, você conseguir
se aprofundar nos temas que você tem interesse. Através dos trabalhos que você produz, fazer contato com pessoas já especialistas na área. Então, sempre que eu faço algum trabalho dentro de um tema específico, eu procuro alguém que é referência naquela área para revisar meu trabalho e ter o meu nome atrelado àquela pessoa quando eu for fazer a publicação. Então, já aumento ali meu contato e levar esses trabalhos para congresso. Então, você já ganha ponto de congresso, apresentação oral, ganha o ponto da publicação e ganha o ponto do networking. Então, o contato com aqueles médicos. E ajuda muito. A gente acha que networking não ajuda, mas ajuda muito. Especialmente, eu tenho muita experiência com relação à residência lá nos Estados Unidos. Então, as suas cartas de recomendação, se você tem uma carta de alguém influente, às vezes você tendo a mesma nota que outra pessoa, o mesmo currículo que outra pessoa, às vezes a outra pessoa tem até mais pontos no currículo que você, a carta de recomendação que vai fazer diferença para sua aprovação. Então, pesquisa científica eu diria que é top 1. Questão de trabalho voluntário. Atividades que você consiga trabalhar a sua liderança. Então, por exemplo, durante a faculdade eu fiz vários trabalhos voluntários e acabei, nos anos seguintes, participando da diretoria, organização desses trabalhos. Eu fui a fundadora do Domingo Aéreo, que é um projeto que a gente fez em parceria com a FAB, a Força Aérea Brasileira. Então, a gente levava atendimento e educação médica para os militares e familiares de militares dentro de um evento que eles fazem anualmente, que é o Domingo Aéreo. Então, aí a gente, até a faculdade entrou patrocinando, enfim, foi um projeto muito legal. Então, isso me ajudou a ter, né, quem pensa em ponto trabalho voluntário, ponto organização, mas isso me ajudou muito com relação à liderança. Eu dei aula, né, até o Dr. Diego foi lá, deu aula para os meninos no curso introdutório, para eles conseguirem prestar prova, né, para serem nossos voluntários. Eu acabei falando também, então, tudo isso você trabalha, fora os pontos a mais. Isso agora eu falando de residência nos Estados Unidos, você não pode só pensar no currículo voltado para a parte médica, você tem que se diferenciar como pessoa. Então, eu sempre fiz teatro, eu comecei teatro desde os 4 anos de idade, eu finalizei ano passado agora para eu realmente focar no meu doutorado, em ir para fora, que é até uma coisa que eu acabei entrando agora esse mês. Eu tive aprovação no doutorado direto. Foi um longo processo até lá. Mas aí eu tive que sair. Toco piano. Então, eles querem muito saber sobre você. Quem é a Júlia fora do hospital? Então, até para ter um atendimento mais humanizado, eles vão... Para você ser... Se pensar, até faz muito sentido, porque o seu chefe vai ter contato com você lá 5 anos de ortopedia, residência, fora a pós que você faz depois, né? Então, o seu R6, no caso lá. É muito tempo que aquele chefe vai ter contato com você. Ele tem que ter aquele match de pessoa, saber quem é você. Que às vezes entra uma pessoa, por exemplo, numa residência aqui, eu vejo a pessoa, nossa, uma nota top na prova. Você não tem uma interação faltam as skills. Ótima com aquele cidadão, entendeu? Faltam as outras habilidades ocultas. Que a gente sempre fala nas nossas mentorias, que são as soft skills, e por isso que a Skill Mentor está aqui, né, com esse propósito de tentar trazer as soft skills que são fundamentais na carreira, né? Não só na parte técnica, mas como você deixou bem claro aí, a questão do teatro, liderança, né? A gente falou de comunicação. As habilidades não médicas, né? Não médicas. Agora, Júlia, deixa eu me perguntar uma coisa. Quando você fez o trabalho voluntário, que isso é uma coisa interessante, né, Diego? Quando a gente fala de currículo, quando a gente fala das nossas aulas de currículo, a gente comenta sobre trabalho voluntário que lá fora é muito mais importante do que aqui. Aqui a gente não, talvez, me corrija se eu estiver errado, não dê tanto valor para trabalho voluntário. E lá fora eu sei que é muito importante. Eles consideram isso como um tópico fundamental e até decisivo na nota final, enfim, na avaliação final. Quando você colocou trabalho voluntário, tocar piano, por exemplo, que você comentou, o teatro, você já foi montando o seu currículo, fazendo essas atividades pensando em sair, ou você fez por conta própria? Eu pergunto por curiosidade mesmo, porque assim, eu vou morar fora. Então, se eu vou morar fora, eu preciso ter alguma coisa voluntário e eu vou ter que dar meu checklist. Nesse caso aqui, o checklist é importante, né? A liderança é importante. Talvez aqui, se eu ficar aqui no Brasil, talvez isso não vai fazer diferença nenhuma. Quando você fez esses trabalhos, você já pensava em ir para fora, colocou isso no checklist do seu currículo, ou foi uma coisa que apareceu paralelo? Não, eu não pensava. Foi uma coisa que eu acho que é muito da minha criação. Aos 3 anos de idade, minha mãe já me colocou para fazer o meu piano, me colocou para fazer meu inglês. Eu, com 4 anos, comecei o teatro em inglês, antes mesmo de começar a fazer o teatro em português. Então, meus pais sempre falaram, Júlia, você tem uma coisa que ninguém te tira, é o conhecimento. Então, você tem que sempre buscar ser melhor. Isso é uma coisa que a gente tem até vergonha, é um tabu, como eu falei no início da nossa entrevista, você buscar sempre mais. Falando, nossa, é muito gananciosa. Não acho. Eu acho que se eu não buscar sempre a minha melhor versão,
Eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. E não é, eu chego lá, quero mais. E qual é o problema disso? Eu não vejo problema algum. Eu acho que se eu buscar sempre ser melhor do que a Júlia do dia anterior, eu vou estar levando um cuidado melhor pro meu paciente. E eu vou estar buscando a minha melhor versão. Eu não vejo nada de errado nisso. Então, desde pequena, meus pais me criaram dessa forma. Então, e isso foi um ponto até um pouco negativo, porque eu entrei muito emocionada na faculdade de medicina. Então, no primeiro ano, eu queria fazer tudo. Então, eu entrei atlética, IFMSA, centro acadêmico. Queria fazer parte de todas as ligas. Até por isso que eu posso trazer essa parte da mentoria de estratégia. Porque, para mim, fez muito mais sentido depois pensar, se eu tivesse no começo da faculdade a mentalidade de fazer as coisas com estratégia, entrar nas coisas pensando, não, se eu quero isso, eu vou fazer isso. E não vou entrar em tudo só para pontuar. Então, eu entrei na faculdade muito com essa mentalidade, eu fiz tudo. No primeiro ano, eu não tinha tempo para nada. Não fez sentido nenhum. Eu entrava em liga só para participar das aulas. Você tem que... Lá, eles perguntam nas entrevistas se você participou dos study groups. Lá não chama liga. Então, o que você fez durante aquele 1 ano como ligante? Quantos trabalhos você publicou? Quantas ações voluntárias você fez? Se a sua participação dentro daquela liga foi relevante. Porque não adianta nada você ser um funcionário, um ligante, um residente que tá lá só para fazer volume, tá lá só para marcar presença. Então, eu acho que eu entrei na faculdade muito com a mentalidade errada. A partir do momento que eu decidi aí ir para fora, eu já tinha todos os checklists, eu já tinha check em tudo do meu currículo, isso foi bom, mas para mim lá, eu tô fazendo até trabalhando muito isso na mentoria, como que eu vou construir essa minha trajetória na entrevista, contando para alguém, porque eles perguntam, Júlia, me conta um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, para não deixar muita brecha para eles questionarem. Por que você fez a liga de... Na época, cardiologia. Pra mim faz o menor sentido eu ter feito a liga de cardiologia. Não faz sentido na minha história. Eu nunca gostei do eletrocardiograma, com todo respeito. Nunca achei que fez sentido aquilo. Não faz o menor sentido aquele negócio. Então, a mentoria tem me ajudado muito nisso. Então, quando eu comecei o piano, eu tinha 3 anos de idade. Eu nunca pensei na época eu nem pensava nisso. Durante a faculdade, a questão de trabalho voluntário também não era pensando nisso. Era no começo com a mentalidade de vou pontuar no currículo. Ju, com certeza já te fizeram essa pergunta, vou fazer também porque eu quero ver a resposta. O teu dia tem 30 horas? 35? 40? Todo mundo me pergunta isso. Como é que é esse negócio de trabalhar, porque eu sei que você trabalha, estudar, que eu sei que você estuda muito, produzir pesquisa, que não é fácil. publicar, apresentar. Né? Então, na pesquisa você tem que produzir, publicar e apresentar, que eu sei que você faz tudo isso. Aí você está dentro da monitoria, né? Fez as monitorias, agora você monitora, está se preparando para ir para fora, entrou no doutorado. Caceta. Como é que faz? Eu sou muito sistemática. Até meu drive durante a faculdade, que eu salvava todas as aulas até durante a pandemia, todo mundo tem acesso ao link do meu drive, todos os estudantes da Unisa têm. Eu colocava todos os meus resumos lá, eu sou muito sistemática. Então, acho que a questão de organização me ajudou muito. Então, eu atualmente trabalho 6 dias na semana, 6 do 7, meu único dia livre é hoje, por exemplo. Que você tá aqui? E eu tô aqui. Caiu certinho, né? Acertou uma data. É sempre sábado, meu dia livre. Sempre que eu tô de plantão entre um paciente e outro, eu tô fazendo questões, tô fazendo meus flashcards. Então, a maneira como a gente estuda lá pra fora, acredito que até tem mudado bastante aqui. Tem trabalhado mais a parte do aprendizado, uma aprendizagem mais ativa do que aquilo só de... Isso, metodologia ativa do que ficar só lendo. Sim. Então, eu faço questão entre o paciente e outro. Nos dias de plantões, eu acabo não fazendo pesquisa, mas tem 3 dias na semana que eu faço ambulatório, é só pela manhã. Então, à tarde, depois do almoço, eu faço a minha pesquisa. Aí, depois, no resto da tarde, eu estudo. E à noite, 2 dias na semana, eu tenho as reuniões que eu faço a mentoria. Atualmente, a gente está com 72 projetos de pesquisa em andamento. Eu que coordeno esses 72. Então, dentro do MB Research Group, eu faço parte da coordenação tanto da medicina do esporte e ortopedia, minha área de pesquisa. Então, aí durante essa reunião, dura 1, 2 horas, a gente eu tiro a dúvida dos estudantes, coordeno todos esses projetos para conseguir publicar. Sempre que tem congresso, no caso teve agora no feriado de pé e tornozelo, a gente levou um trabalho também, uma apresentação, aí eu acabo passando os plantões, graças a Deus tenho essa flexibilidade, mas eu acho que é uma questão de prioridade também, né? Essas são minhas prioridades, fazer pesquisa, trabalhar, ganhar meu dinheiro, né? E passar na minha prova. Só um detalhe que a gente fala bastante nas nossas mentorias, tá? É uma agenda organizada, tá? Que a gente demora para entender isso, né? Quando você tem uma agenda organizada, uma agenda estruturada, você não vira a agenda dos outros, tá? Então, quando você tem uma agenda organizada, você consegue colocar tudo ali dentro de forma que caiba, né? E que faça sentido para você, né? Então, é um exemplo clássico de uma coisa muito organizada que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E que, enfim, está montando um currículo totalmente diferenciado.
fazendo o guarda-chuva amarelo, né? É, Que a gente comenta esse é o guarda-chuva na nossa- amarelo, É exatamente. literalmente o guarda-chuva amarelo que faz a diferença em relação aos outros guarda-chuvas que a gente O brinca. guarda-chuva amarelo é um conceito que a gente tem que, assim, né? Você vê numa tempestade, geralmente tá todo mundo com aquele mesmo guarda-chuvinha cinza, aquela cor meio camuflada, mas no meio, eventualmente, tem alguém com guarda-chuva amarelo, que é a pessoa que se destaca. Que no meio da multidão você fala, opa, ali É. tem uma pessoa diferente. Como é que você se torna Legal. diferente no meio de tudo? Isso é Seguiu a exemplo risca. clássico, né? Hoje, manda, Digão. Eu queria te fazer uma pergunta interessante, assim, a respeito dessa questão, né, que a gente está falando muito sobre as mentorias. Como foi, não que você já tenha abandonado esse papel, mas você transicionou o papel de ser mentorada para ser mentora? Exato. É, interessante. Quando eu entrei no grupo de pesquisa, até muitos alunos reclamam, falam, não, eu tô aqui no grupo, eu não publiquei nenhum trabalho esse mês. Não é você entrou naquele negócio, entrou, vai dar o pulo, chegar lá. É uma coisa que você constrói. E eu sou muito proativa, então eu vou atrás da oportunidade. Até o doutor Diego, não sei se eu falo não, doutor Diego, agora eu fico confusa. Mas eu pedia pro mano, falava, eu quero fazer um plantão, posso ir lá, posso acompanhar? Então você tem que sempre ter essa proatividade. E acho que os meninos que estavam à frente, na época, eles viam isso. Eu falava, gente, eu quero aprender a fazer tal coisa. Me ensina. Eles faziam uma reunião comigo, 5 minutos me ensinavam. Porque pesquisa científica, eu faço muita revisão sistemática com meta-análise. Então você tem que saber como faz, tem toda uma estratégia para fazer. É um baita trabalho. Você tem que saber fazer, não adianta só fazer por número. Infelizmente, mas felizmente no caso agora, eu já mudei a minha visão. Mas os meninos viam essa minha proatividade. Quando eles viram que eu aumentei o número de trabalhos que eu tava fazendo ao mesmo tempo, eu compartilhava o meu drive para ele, que eu tenho com eles, que eu tenho um drive também dentro da pesquisa, que eu organizo tudo. Eu faço Excel, organizando todas as pesquisas do setor. Isso tinha um outro head na época, um outro chefe, né, do departamento da cirurgia ortopédica, e eu que fazia a organização para ele das pesquisas. Ele não podia fazer a reunião, eu que fazia, eu me prontificava. Então, acho que eu fui ganhando o meu espaço, comendo ali pelas beiradas, até que eu fui finalmente chamada, né, para assumir esse cargo. Julia, duas perguntas, na verdade. Por que os Estados Unidos, tá? E a segunda, como é que aquele estudante que está lá nos primeiros anos, como é que ele consegue já pensar em estruturar um currículo, seja para fazer aqui dentro as provas de residência ou para ir para fora? Que dica que você dá? Assim, olha, isso aqui é fundamental para você montar no seu currículo, pensando tanto aqui quanto fora também. Sobre a decisão dos Estados Unidos, eu já visitei alguns países, né, só de viagem, mas os Estados Unidos sempre me brilhou os olhos com relação às universidades. Então, quando eu fiz lá o meu intercâmbio, realmente no terceiro colegial, me brilhou os olhos questão de tecnologia, as aulas, eu vi os alunos muito interessados, não tinha aquela zoeira dentro da sala de aula, que é uma coisa que sempre me incomodou aqui, eu sempre fui a nerd da escola, então sempre me incomodou um pouco disso. Lá eles têm muita visão, a mentalidade de excelência, fazer sempre o certo, né? Isso especialmente quando a gente fala do meio médico, até por conta do medo de processo, que lá é até ponto que a gente até se preocupa bastante. Muito mais intenso do que aqui, inclusive. Muito mais, é um dos pontos negativos, né? Então, isso me brilhou os olhos com relação ao sistema educacional. Outra coisa dos Estados Unidos, eu sei que a gente tem várias cidades lá que também tem a questão da insegurança, mas no ano que eu fui lá para os Estados Unidos fazer meu estágio, atiraram no meu carro aqui em São Paulo. Então, então aquilo também eu já falei, meu Deus, questão de segurança pega muito para mim aqui. Questão de valorização do médico, é uma coisa que eu não concordo, tá abrindo o tamanho de quantidade de faculdades de medicina que estão abrindo aqui, descaradamente. Hoje em dia, se você tem dinheiro, você passa numa faculdade de medicina. Então, eu vejo muita gente muito nova entrando ainda com essa imaturidade. Então, você não consegue discutir com esses alunos questão da importância do currículo, importância de não só fazer número, importância da qualidade do seu currículo. Então, e uma coisa que eu discuto muito com meu pai é ortopedista, ele é da aeronáutica, eu converso muito com ele com relação a plantão. Então, quando ele se formou há, sei lá, 40 anos atrás, o que ele ganhava é o mesmo que eu ganho hoje. Então, a gente fala direto nas mentorias. Isso para mim não desce. Eu não consigo aceitar uma situação dessa. A gente estuda muito, são 6 anos de faculdade de medicina, quem decide fazer residência, né? Outra coisa, lá nos Estados Unidos não tem isso de você fazer uma pós-graduação e conseguir fazer a prova do título de especialista. Isso nunca seria aceito lá. Então, residência médica, as coisas são muito corretas. Você
se forma na faculdade, isso eu acho ruim, né? A gente quer logo uma independência financeira, são muitos anos estudando, mas lá você não pode trabalhar como médico depois da faculdade de medicina. Lá você só trabalha como médico depois da residência. Então, é uma realidade que eu concordo muito mais. Então, tem coisas que a gente consegue mudar. Eu sou muito a favor disso. Se eu não concordo com uma coisa, eu posso tentar batalhar para mudar aquela realidade, aquela situação. Mas tem coisas que, infelizmente, aqui eu não me desce, eu não conseguiria mudar. Então, eu prefiro mudar de ambiente, fazer diferença do que eu consigo em outro lugar. Então, foram esses alguns dos motivos. Questão de salário, questão de estrutura, educacional. Segurança. E pesquisa científica, que acabou... Que foi um ponto, assim, que... É outro nível, literalmente, né? Sim. Nossa, faz uma diferença tremenda na vida dos pacientes. Ainda mais que lá, quando você inclui um paciente num clinical trial, que ele é aprovado, passa por todas as etapas de seleção, ele não arca, né, com todos aqueles custos. Sim. Então, lá tem esse problema, né? É muito caro para você conseguir os tratamentos. Até mesmo o plano, a maioria dos... Lá não é convênio, né? O health insurance, o seguro deles, não cobre tudo. Então, os trials ajudam muito esses pacientes. Então, eu, hoje em dia, já mudei meu pensamento. Eu quero fazer residência médica. E eu não quero fazer só pesquisa até passar na residência. Eu quero fazer pesquisa como carreira, eu quero dar aula em universidade. Então, eu já mudei um pouco esse pensamento. Eu acho que por isso os Estados Unidos me brilhou tantos olhos. Até porque é reconhecido, né? Sim. E, falando nisso, a pergunta clássica, né? Que provavelmente quem está escutando a gente vai querer fazer é: quais são os caminhos para ser médico nos Estados Unidos? Tá. A gente tem alguns caminhos. Eu diria que o principal é o básico, é você fazer as provas de reavalidação. Então, o Step 1, que é de ciclo básico, o Step 2, que parece muito a nossa prova de residência, e o OET, que é uma prova de inglês médico. Aí você, junto disso, você aplica para o seu certificado, que é o ECFMG, e aí você revalidou seu diploma. Júlia, posso ser médico já com isso? Não. E outra curiosidade, os americanos fazem as mesmas provas durante a faculdade de medicina. Então, da mesma forma que a gente faz essas provas para a gente revalidar, eles também fazem para validar a faculdade de medicina deles. Então, menos o OET, eles não fazem a prova de inglês médico. Revalidando, você tem que ter uma construção curricular. Então, aí, é o que eu já falei, as soft skills, questão de pesquisa, questão de trabalho voluntário, tudo isso entra. E aí, quando você vai aplicar para as residências, aplicar para o match, que eles chamam, aí conta as notas da prova e conta o currículo. Se você é aprovado nessa primeira fase, você vai para a fase das entrevistas. E aí, tem as entrevistas que aí você já entra. Segunda alternativa é você fazer um clinical fellow depois da sua residência daqui. Então, você vai para lá, convidado de alguém, ou por contato, ou porque você prestou e passou. Dá para fazer com ou sem os steps, a maioria com os steps, então com as provas de revalidação. E aí você pode, sem os steps, ser contratado pelo hospital, por exemplo, que você fez o Clinical Fellow e ficar por lá. Ou você faz as provas de revalidação, faz o Clinical Fellow, que é o terceiro caminho, e aí você consegue revalidar, né, a sua residência daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. Até ficou super famosa essa situação lá da Flórida, que tava todo mundo compartilhando até no Instagram, que quem fez clínica médica aqui no Brasil, que faz os steps, já pode revalidar a residência lá nos Estados Unidos. Então, você não precisa refazer a sua residência, nem fazer nem ficar preso só a um hospital. Então, aí tem essas três alternativas. Quanto tempo dura esses processos dos steps? Mais ou menos? Quanto tempo você demorar para estudar. Então, tem gente que... Pode ser muito rápido, por exemplo? Em um ano você consegue fazer os steps? Tem uma estudante, ela fez... até a Letícia Prete, ela é bem famosa no Instagram, ela tem até a mentoria dela, né, de revalidação. Ela fez o Step 1 dela em 6 meses, depois acho que foi em 3 meses o Step 2. E aí ela já tinha experiência de pesquisa durante a faculdade, então ela não precisou tirar um ano, que nem eu vou fazer agora, para fazer pesquisa lá fora. Ela já tinha isso e ela aplicou, ela passou em clínica médica na Colômbia. Então, é um exemplo clássico de uma história de sucesso. Então, o currículo dela foi construído com estratégia desde o começo da faculdade. Então, ela fez a prova em muito pouco tempo, mas ela só fazia aquilo. Eu acho que tem casos e casos, a gente não consegue acabar... Isso foi um erro meu no início do processo, foi que eu me comparava muito com outras pessoas, outras realidades. Então, eu precisava, depois da faculdade, meus pais falaram, agora é com você. Então, eu precisava fazer meus plantões, pagar meu carro, pagar meus gastos, entendeu? Manter meus gatinhos. Então, eu precisava me manter. Então, eu comecei a fazer plantão. Eu falei, meu Deus, eu não tenho muita pesquisa na área da ortopedia, porque a minha mudança de área foi no final da faculdade. Falei, agora eu vou ter que mudar o meu currículo. Então, isso demanda tempo. Você produzir, quem faz pesquisa científica sabe. Quando você começa, para você começar uma revisão sistemática, finalizar, né, a meta-análise, enfim, 6 meses até publicar, vai ali 6 meses a 1 ano. Então, é um processo demorado.
Então, acho que varia de pessoa para pessoa, porque como lá não é só a questão da prova, você fala, beleza, eu vou focar naquilo, não é só a prova. Então, acho que eu diria, você consegue fazer o processo em 1 ano, se a sua realidade permitir, mas se não, a média das pessoas que fazem, a maioria é 2 a 3 anos. Essa é a revalidação. Júlia, tá faltando uma parte da história que talvez seja a mais recente, que é o doutorado. Ah, sim. Como é que é e como é que você, né? Porque com certeza os que estão nos acompanhando falam, mas como assim? Ela já meteu um doutorado assim do nada? Explica como é que funciona isso aí. Então, no meu grupo de pesquisa, a gente tem pesquisadores do mundo inteiro. E fazendo as pesquisas, eu tive contato com um estudante de medicina da UFMG. Ele tá lá agora, lá nos Estados Unidos, fazendo o Research Fellow, que é uma especialização em pesquisa. Você passa um tempo lá. E aí, ele... enquanto está fazendo lá o Research Fellow, ele prestou o doutorado direto. Eu nem sabia dessa possibilidade. Eu nunca ouvi sobre isso na faculdade. Então, aí ele falou, olha, eu prestei o doutorado direto, consegui a bolsa e tô aqui me mantendo em Harvard fazendo o Research Fellow. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu consigo um doutorado direto? Porque eu não tenho mestrado. Mestrado eu vou levar aí pelo menos 1 ano, fazendo, né, aulas, enfim. 1 ano e meio, pelo menos. 18 meses. Então eu falei, eu não tenho esse tempo, eu já tô formada há 2 anos. Isso foi no início desse ano, eu decidi seguir esse caminho. E aí, isso já prestando Research Fellow há 2 anos, e não conseguindo, porque eu não tenho o Step 1. Então, aí eu fui atrás de orientadores. Eu falei, eu preciso de alguém inserido em alguma faculdade que me deu uma luz durante esse processo, que eu já vi que é possível. Alguém já fez. Então, eu falei com o meu orientador da iniciação científica, um professor lá da faculdade, ele deu aula pra gente de pesquisa científica, o Dr. Lucas Neves. E aí eu falei, olha, professor, eu quero fazer um doutorado direto. Eu tô determinada a fazer isso, eu vou fazer o que for preciso. E aí ele foi ver o meu currículo. Ele falou, Júlia, você tem capacidade, você tem currículo para fazer um doutorado direto, que tem alguns pré-requisitos que você tem que preencher. Sim. Tem que ter no mínimo um trabalho publicado como primeiro autor numa revista indexada, você tem que ter X trabalhos já publicados, não precisa ser como primeira autora. Então, eu preenchia todos os critérios. Você tem que ter a prova, né, do inglês, num nível, pelo menos, acho que é B1 ou B2, eu não vou conseguir falar com certeza agora. Eu preenchia todos os critérios e a gente decidiu prestar. Até porque, para eu me manter fazendo um Research Fellow lá, eu precisaria da bolsa de estudos e o doutorado me forneceria isso. Então, é tudo muito pensando com estratégia, é tudo muito casado. Então, aí saiu minha aprovação na semana passada, eu passei no doutorado lá da Unesp com a orientação dele, e eu chamei um co-orientador lá dos Estados Unidos, o Dr. Nassim, ele é um médico brasileiro, ele tá lá agora em Baltimore. Então, aí eu já trabalho essa conexão, que ele já faz pesquisa comigo. Então, ele tá como meu co-orientador, ele é ortopedista. Então, meu projeto é voltado para a parte de medicina do esporte e ortopedia. Então, aí passei no doutorado agora e eu passei no Research Fellow. Eu passei no MGH, que é um hospital afiliado a Harvard, que é o Mass General lá em Boston. E eu tô só esperando sair a bolsa de estudos para eu conseguir. Legal. Ainda não tenho data, mas acredito que vai ser junho. Então, aí vou conseguir. Aí eu vou tocar a minha especialização em pesquisa, junto com o doutorado. E, graças a Deus, eu consegui me manter com a bolsa. Legal. Júlia, qual o papel que você destaca aí do network e dos seus mentores nesse processo todo seu? Essencial. Quando eu tava prestando o Observership, eu mandei 123 e-mails para 123 médicos pedindo a oportunidade. É o que eu falei, você tem que ir atrás. Eu tirei as férias que eu estava já começando o internato. Foi antes daquele meu período no Grajaú. Eu falei, eu vou tirar as férias para mandar e-mail. Mandei 123 e-mails. Eu só tive 9 respostas, mas eu tive 9 respostas e dessas 9, 5 eu fui aceita. Então, um desses lugares que eu mandei e-mail foi até um contato do Paulo Rosenthal, que foi o lugar que ele fez o estágio dele também. Ele fez em... Foi Virgínia. Virgínia, isso. Mandei, um hospital até filiado, né, a parte militar, essas coisas. Mandei, fui aceita lá, só que era um período que eu não poderia. Então, eu tive esses 5 aceites. E um dos médicos desses 9, não foram 5 aceites, ele falou, olha, eu não posso te receber, mas eu gostei muito da forma como você se apresentou no e-mail, da sua vontade. E eu gostaria muito de fazer uma reunião com você para falar um pouco, para você compartilhar dessa sua história. Ele é um médico, ele é emergencista, ele trabalha com medicina do esporte lá em Nova York. Ele trabalhou muito com a parte do atendimento em guerra, enfim. Ele até foi repórter da CNN um período, repórter médico.
Então, a gente fez essa reunião e desde então ele tem sido meu mentor. Ele me chama, eu escrevo muito artigo jornalístico, então eu escrevo para o MedPage, Medscape, Times Magazine e o Helio. Então, eu faço artigos quase semanais para eles. E esse é o meu mentor que me chama, então ativamente eu falo com ele. Inclusive, eu acabei de mandar o artigo enquanto vocês estavam aqui, eu estava lá mandando um artigo para ele. Então, ele foi essencial. Inclusive, para quando eu tive o aceite do hospital que eu optei por ir, eles estavam demorando para me mandar a resposta. Eu precisava mandar exame médico. Eles pedem tudo, né? Tuberculose, raio-x de tórax, exame de sangue, enfim, pedem um monte de coisa. Eles estavam demorando para me responder. Eu precisava comprar passagem. Por coincidência, o mundo é muito pequeno. Esse meu mentor, que não tinha nada a ver, eu nem sabia dessa conexão. Ele era colega de faculdade do chefe do departamento da neurocirurgia do Lanoxil. Ele falou, Júlia, vou ligar para ele agora. Ligou. Na hora, esse doutor me respondeu o e-mail. E tava resolvido. Naquela noite eu comprei a passagem. Olha, network. Olha, network. E o acaso, né? E o acaso, entre aspas. E ele é meu mentor até hoje. Fazem 3 anos. Ele me ajuda muito. Eu vou pra lá, pra Nova York, de períodos em períodos. Eu vou lá, visito ele, levo um doce brasileiro. Ele é apaixonado por bis. Eu levo ele casado, levo tudo. Então é uma coisa que você tem que ir alimentando também. Não é um contato que eu só usei ali durante aquele período do estágio, mas é uma coisa que eu venho alimentando. Tem um conceito que a gente fala que é o networking oportunista. Exato. É um network intencional. Intencional. Não é um network. As pessoas confundem, às vezes, network com essa relação de amigos. Não é. É uma rede estruturada. É uma rede estruturada e com propósito. E não quer dizer que seja falsidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma rede estruturada que tem algum propósito. Isso é network. Tá? Você deu um exemplo clássico de um network e como funciona. Manda e-mail, poucos respondem, você tem um contato, vira seu mentor e que estava precisando. Você linka com outro cara que não tinha nada a ver. Você vê nada a ver com coisa, você consegue fazer. Isso é um network que é clássico, que a gente fala bastante nas nossas mentorias. Né? Muita gente confunde networking também com bajulação. Exato. Gente, não é bajulação. Exato. É você construir realmente uma relação genuína com aquele seu mentor, mostrar o seu trabalho, conseguir compartilhar, para, obviamente, gerar oportunidades. Eu acho que é uma relação... E que, inclusive, é uma via de mão dupla, né? Sim, porque exato. Muitas vezes Bem lembrado. O network é só de um para o outro. Bem não, lembrado. Você vai ter que... Vai ter, não, né? Você vai surgir a oportunidade que você vai entregar algo também para o outro lado. É o ganha-ganha. O ganha-ganha, exato. E as pessoas confundem com politicagem, com algo parecido. E não tem nada a ver, né? Júlio, uma pergunta que talvez seja meio boba, mas eu acho que é legal a gente abordar. Inglês das ruas é uma coisa e o inglês técnico é outra coisa. E aí, como é que é essa parte? O inglês médico eu usei a pandemia para me aprofundar. Então, na pandemia, a gente ficava naquelas aulas online. Eu fiz a minha quarentena na praia. Então, eu me isolei lá numa casa. Então, eu tinha muito tempo livre. Eu não saía para fazer esporte, fazia tudo dentro de casa. Então, sobrava muito tempo ocioso. Então, eu usei esse período para me aprofundar no inglês médico. Eu já sabia que no futuro, provavelmente, eu iria seguir uma carreira médica fora. Iria seguir residência fora, eu não sabia o país ainda, não tinha tido oportunidade de estágio ainda. A pandemia, graças a Deus, foi antes do internato. Então, eu usei o período da pandemia para me aprofundar. Hoje em dia, a gente tem muita coisa disponível online, materiais, inclusive de inglês médico, PDFs. Na época eu fiz uma mentoria, outra mentoria, eu e as mentorias. E com a Med Mundo Afora, então ela só fazia isso da parte de inglês médico, então eu fiz com ela durante o período da pandemia. E me ajudou demais. E uma coisa que ela batia muito na tecla é: leia artigos em inglês. O artigo tá todos os termos de inglês médico. Já tá decodificado caso, relatos de caso, tudo lá. A gente tem tudo ali. Então, não quer fazer a mentoria? Eu não recomendo isso, porque ela me ajudou demais. Ela discutiu os casos comigo, a gente tinha uma conversa, era realmente uma aula de conversação. E isso, se eu não tivesse feito isso na pandemia, eu não teria tido, acho que, condições de chamar a atenção, né? Conseguir ter um desempenho bom no estágio na época que eu prestei ele. Porque foi logo depois da pandemia, né? Que foi o internato que eu prestei o estágio. Então, se eu não tivesse feito a mentoria dela, não teria dado certo a questão da minha comunicação dentro do estágio. Mas é super possível. Muito bom. Não, assim, se a gente pudesse linkar, eu estou tentando separar aqui as coisas, né? Você falou de inglês, então a ideia seria fazer o inglês, obviamente, focado para isso. Um currículo estruturado, com trabalho voluntários, com pesquisa, network, né? Mentores específicos para você fazer lá fora. Mais alguma coisa que não está esquecendo? Você poderia falar assim, olha, isso aqui também é importante e eu vi muito tardiamente, ou, por exemplo, a questão financeira, exemplo, a gente também esquecendo disso, né? Que não é só que, vou lá para fora, tá bom, como é que você vai se manter lá, né? Sim. Então é uma coisa, como é que você se preparou para isso?
E se a gente lembrar de outra coisa também, mas como é que você preparou para isso, para a questão financeira, para ir para fora? Como é que você está vendo isso? Esse período, 2 anos, eu prestando Research Fellow, eu tô fazendo pesquisa há 2 anos, trabalhando e prestando Research Fellow. Só que eu não sabia como eu ia fazer isso, porque eu precisava de um Research Fellow que fosse pago, eu já tinha tido aprovações, mas eram Research Fellows voluntários, então eu não receberia nada. Então, eu ter tido contato com esse estudante falando, olha, é possível você fazer um doutorado, conseguir a bolsa do doutorado que vai te manter fazendo Research Fellow. Então, para isso, tem esse ponto. Agora, para o estágio médico internacional você conseguir se manter, é questão de você pesquisar os custos. Eu tenho uma tabela com todos esses custos, então tudo que eu gastei lá, em média, para você ficar bem durante um período de 1 mês, num estágio médico internacional numa cidade, por exemplo, Nova York, que é cara, vai aí uns 20 mil reais, fácil, tá? Passagem, a hospedagem, alimentação, transporte. Então, isso é a média, tá? Então, você planejar com antecedência. Decidiu fazer o seu estágio, começa a aplicação antes, porque demora. Não foi em um dia que eu mandei os e-mails, foi em 1 mês que eu mandei os e-mails. Tiveram médicos que demoraram meses para me responder. Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada, tanto com relação a seu aceite no estágio, quanto você comprar a passagem antecipadamente para conseguir as coisas um pouco num custo melhor, planejar a questão de data. Então, tentar fazer o estágio numa época que não seja férias, pegar férias escolares, faz uma época... Eu fiz em outubro. Então, foi uma época muito boa e tive o planejamento, né? Eu tive 1 ano de planejamento para isso. 1 ano você planejou para ir? Exatamente. Julia, a gente, né, infelizmente tem que chegar numa parte final, que é a né? parte chata, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, como você descreve isso? Nós estamos em 2026, certo? Você entrou na faculdade em 2018. Isso. Certo? Acertei, né? Tá. O que é a Júlia de 2026, com tudo isso que a gente está falando, e não só com tudo que você tem na mão agora, mas tudo que você em breve vai ter, né, ao realizar todos esses sonhos, planos e expectativas, poderia falar para a Júlia de 2018, que consequentemente pode ser algo extremamente útil para quem está acompanhando a gente. Qual seria a dica que você se daria para você, olha, não vai por esse caminho, vai por aquele, faz isso, faz aquilo, para chegar talvez aqui numa situação diferente, ou o que você achar que seria interessante falar para você mesma há 8 anos, né? 8 anos? É isso? Eu não sei, eu sou bom de Eu sou biologia. péssimo de 8 conta. anos. 8 anos. Eu sou bom de biologia. 8 anos. Vai lá. Eu diria para ela não ter medo de inovar. Então, eu acho que muita gente vira para mim e fala, Júlia, por que você não fica no Brasil? Você já tem tanto contato aqui. Já tive muitas oportunidades até com relação à residência, me ofereceram vaga estágio, não faria, eu gostaria de prestar o caminho correto, né, fazer residência, tudo certinho. Mas as pessoas falam, Júlia, por que você não fica aqui no Brasil? O caminho já tá aí, a situação já tá aqui. Então, isso, por muito tempo eu deixei essa mentalidade, a pressão das outras pessoas, a opinião dos outros, de cabeça fechada, me retardar o meu futuro. Então, me atrasar nos meus objetivos. Então, por que eu não tomei essa decisão antes, sendo que no colegial eu já sabia que eu ia querer ir pra fora? Então, para eu não ter medo de inovar. Então, isso com relação a tudo, com relação à minha decisão, com relação ao meu currículo. Hoje em dia, se você não inova em todos os sentidos, não digo, preciso abrir uma startup, fazer uma empresa, preciso inovar nesse sentido. Não é nem isso, nem questão de empreendedorismo, é você inovar nas suas qualificações, no seu currículo. Se um médico hoje em dia não busca se atualizar constantemente, não busca inovar, não busca ir atrás de coisas novas para os pacientes ou, enfim, até para o crescimento pessoal, profissional, é um profissional que fica atrasado, né, ali e preso no tempo. Então, eu diria isso para ela não ter medo de inovar e parar de se comparar com os outros, não ligar para a opinião dos outros. Muito bom, muito bom. Só aproveitar o embalo, só Vai lá. mais uma Vai lá. perguntinha. Como é que você lida? Porque, assim, é muita pressão, de modo geral. É um currículo extenso, é muita coisa para você. O Diego já comentou isso. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com saúde mental, de modo geral? Eu faço coisas que me ajudam a sair daquele... Esquecer meus problemas, esquecer minha rotina. Então, por exemplo, minha paixão pelo teatro. Ano passado foi um ano muito, muito tenso. Eu já estava 1 ano fazendo plantão, 1 ano prestando Research Fellow. Então, é uma cobrança que vinha de mim e vinha dos outros. E aí, você já tá fazendo residência? E aí, você já tá fazendo isso? Já publicou quantos trabalhos? Não vai fazer nada mais? Então, tem essa cobrança de fora e tem uma cobrança nossa mesmo. Então, foi um ano que eu acabei me perdendo. E eu falei, não, eu preciso voltar para as minhas origens. Eu já tava 3, 4 anos sem fazer teatro. Falei, eu vou voltar a fazer alguma coisa que realmente me distraia, me tire dessa bolha da medicina. Voltei a fazer teatro e foi uma coisa que, assim, me salvou. Foi um ano
que eu consegui voltar a ser a Júlia que eu era. Então, o Mono sabe, eu engordei 20 quilos nesse 1 ano pós-formada. Foi, assim, um ano realmente muito tenso. Eu só tava trabalhando, fazendo pesquisa e bitolada, parei de sair. Então, eu acho que se você não faz coisas, não busca sempre tá fazendo coisas pra você, como é que você vai cuidar do outro? Sim. Como é que você vai evoluir? Então, voltei a fazer teatro, voltei a fazer academia, voltei a me cuidar. Hoje em dia, eu tenho as minhas reuniões de pesquisa, o pessoal fala, Júlia, fica mais 30 minutos depois da reunião. Eu falo, não, gente, eu tenho que ir pra academia. Todo dia, 10 horas da noite, eu tô na academia. Eu falo, amanhã a gente resolve. Então, a gente tem que aprender a se priorizar. Então, isso com relação às nossas decisões, não ligar para as opiniões dos outros, sempre estar inovando e buscando ser melhor pra gente. Então, eu acho que isso vale tanto para parte acadêmica, né? Como eu já falei, questão curricular, questão do nosso desenvolvimento, mas também para a parte pessoal. Muito bom. Muito bom. Muito Júlia, bom. eu só Fantástico. queria te agradecer, né? Demais. Foi uma honra receber você. E mais do que isso, né? Externar o que você já sabe, que é a minha admiração, o meu carinho por você. Eu acho que o papel de qualquer professor é poder contemplar, né? E ver os alunos, assim, crescerem e se espalharem literalmente, no seu caso, literalmente pelo mundo. É muito, muito satisfatório. Deve muito ser um baita do orgulho. É um né? baita do orgulho. Cara, a sensação que eu fico aqui escutando, ela falando, eu a conheço desde 2018, acompanhei em inúmeras fases da vida, e agora vendo tudo isso aqui num papel escrito, Júlia, para mim é uma baita satisfação, e eu só posso te parabenizar e desejar, assim, do fundo do meu coração, toda a sorte do mundo, que você sabe que é 100% genuíno. Estou muito, muito feliz mesmo de ter você aqui, poder conversar e poder, inclusive, disseminar, espalhar a sua história aí para os demais, que você merece bastante. Viu? Muito obrigada. A admiração é recíproca. Eu falo para ele sempre que eu admiro muito. Ele é minha inspiração, porque é uma pessoa que a gente nunca vê. A gente tem poucos exemplos dentro da faculdade que acabam se destacando. O Mono é um deles, com todo carinho, né? Dr. Diego Mono. E ele se destaca muito com relação ao empreendedorismo, com relação a... opera muito bem, eu admirava muito as cirurgias, era uma pessoa que eu queria estar sempre ali acompanhando, então é recíproco. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Vai ser muito maior. Parabéns. Obrigada. É estimulante, é impressionante esse currículo seu, essa história sua, e deixa a gente bem empolgado e incentivados também, né? Acho que é um exemplo para todo mundo Com certeza. seguir. E deixa a gente sempre sempre... você seguir. E é legal que mostra como quando você abre a cabeça, né, o quanto de oportunidades que aparecem para você. Isso aí acho que é o exemplo clássico, tá? Parabéns, Júlia. Obrigado mais uma vez, tá? A gente vai, se possível, outros encontros vão ser Com marcados. a minha aprovação na residência. Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais contribuindo com essa experiência sua. Beleza? Muito obrigada. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe seus comentários e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.